volta, Mundial, e você chegando nesta tarde de terça-feira para te fazer companhia nos próximos minutos. Sempre um bate-papo importante, um bate-papo gostoso, e hoje você vai gostar. Hoje nós vamos falar de coração. Para falar de coração, você vai entender toda essa dinâmica. Estou recebendo aqui a Roberta Moreira Lima. Bem-vinda, Roberta. Obrigada, queridona. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês todos. Né? É um prazer te receber. Obrigada. A gente está ao vivo aqui no estúdio da Avenida Paulista. Você pode nos acompanhar pelo vibemundialfm.com.br/ao vivo. Lá você pode ver em vídeo e também só ouvir. Você pode ouvir, lógico, né? Na rádio 95,7 FM, 660 AM. E estamos ao vivo também lá no YouTube. É só chegar e nos acompanhar, porque o papo hoje é interessante. A Roberta, vamos apresentar a Roberta primeiro, né? Para a gente poder falar dessa... Você viu já a chamada no Instagram e no Facebook, a gente vai falar de coerência cardíaca. Vamos entender o que é a coerência cardíaca e nos tornar seres mais equilibrados, né? Mais conectados conosco mesmo. Equilibrados, amorosos, resilientes, com mais saúde. E como você diz, cultivar isso dia a dia, né? Exatamente. A Roberta Moreira Lima, ela é empreendedora, ela é CEO da Reserva de Ideias Heart and Business, empresa de marketing consciente que traz o coração para as estratégias de negócio. É co-empreendedora da Heart Brasil e instrutora certificada do Instituto HeartMath. É co-empreendedora da BeHeart, uma startup que oferece treinamento em coerência cardíaca, estudiosa de liderança, espiritualidade e expansão de consciência. É coach terapia vibracional e nós vamos falar hoje da vibração do coração, da coerência cardíaca. O nome é bonito. É lindo. Né? A técnica também. Vamos explicar para o ouvinte exatamente o que é a coerência cardíaca. Bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Um prazer estar aqui compartilhando esse assunto que virou uma paixão para mim. Eu, na verdade, como empreendedora, como líder, fui fazendo esse caminhar na área de desenvolvimento humano quando eu encontrei o HeartMath. Comecei a praticar e aquilo foi transformando a minha vida e eu percebi que eu poderia usar a minha agência para levar isso para as organizações. Aí fui me certificar nos Estados Unidos e voltei apaixonada, transformada e com esse propósito de espalhar essa sabedoria do coração, a inteligência do coração para o Brasil e para o mundo. Então, assim, o Instituto HeartMath surgiu nos Estados Unidos há 30 anos para estudar o coração e como as emoções geravam mudanças no funcionamento dos nossos batimentos cardíacos. E eles foram descobrir que existe um estado onde a gente entra na nossa melhor versão, com todos os nossos sistemas em sincronia. Coração, mente, emoções se tornam harmoniosos entre si e fisiologicamente a gente consegue gerar uma otimização energética entre o nosso sistema nervoso, nosso sistema hormonal e nosso sistema imunológico. Então, quando estamos coerentes, a gente acessa o melhor de nós, porque estamos entendendo que estamos numa situação de tranquilidade, não de medo. Uhum. Então, toda a metodologia vem a partir do coração, a partir dos ritmos dos nossos batimentos cardíacos, a gente aprender a nos autorregularmos e escolhermos um estado melhor. Tudo isso tem a ver com resiliência, né, que é a nossa capacidade de manter a nossa energia alta. E o coração é um grande instrumento para a gente treinar esse estado onde a gente regenera o nosso sistema, ao invés da gente drenar o nosso sistema com o estresse, com o medo, com a frustração. HeartMath é matemática do coração. Tem a ver com o batimento cardíaco? Tem a ver com os ritmos cardíacos. Então, assim, a gente acredita que os batimentos cardíacos, a gente conhece, né? A gente acha que eles batem igual, no mesmo tempo. E, na verdade, eles variam, o intervalo entre eles variam. Então, às vezes tem lá 97, às vezes tem 89, depois 97, e isso mostra a flexibilidade do nosso sistema nervoso autônomo para reagir às situações. Então, quanto mais variabilidade da frequência cardíaca, quanto mais intervalos a gente tem entre os nossos batimentos cardíacos, mais saúde e mais resiliência.
e o nosso sistema nervoso em equilíbrio. Quando a gente tem baixa variabilidade cardíaca, a gente está num estado de predisposição de doença, com menos saúde, com mais estresse, com menos perspectiva positiva na vida. Porque baixos batimentos cardíacos estão associados a um modo de luta e fuga, né? Aquele modo que a gente tem no nosso cérebro para reagir aos grandes perigos. E nós passamos a viver nessa vida achando que tudo é um grande perigo, né? A gente não está ali tomando um susto de um leão, a gente está tomando um susto de um olhar diferente de uma pessoa, de um chefe, de uma pessoa no escritório, e isso nos coloca num estado de muito estresse. Conhecendo, né, essa técnica que comprova que o coração manda mais informações para o cérebro do que o contrário, se eu estou mandando esses sinais incoerentes do medo, do luta e fuga, eu estou restringindo a minha capacidade cerebral, eu tenho uma inibição cortical, porque meu organismo está pronto para lutar ou para fugir. Né? Aquela coisa do perigo. E com isso eu fico com a perspectiva negativa, eu só vejo o perigo, eu fico com a tensão muscular e todos os efeitos do estresse. Com essas técnicas muito simples que o Instituto HeartMath desenvolveu nesses últimos 30 anos, a gente consegue conscientemente sair de um padrão incoerente e entrar num padrão coerente, onde a gente vivencia emoções que regeneram. Desta forma, a gente tem os ritmos cardíacos mais harmônicos, que o coração manda essa informação para o cérebro e o cérebro secreta bioquímicos e informações para o nosso corpo que estamos numa situação de segurança. Com isso, eu acesso melhor do meu cérebro, eu acesso o mecanismo de engajamento social, melhor as minhas relações, e eu acesso o nosso poder de autorregulação. Então, quando a gente acessa o poder de autorregulação, a gente tem o controle da nossa saúde, da nossa resiliência, da nossa felicidade, do nosso pensamento claro, da nossa intuição. E dessa forma, a gente vai transformando a nossa linha de base. Conforme a gente vai praticando, né? Tem que praticar, tem que gerar musculatura. Tem que exercitar. Tem que exercitar. Conforme a gente vai praticando, a gente vai desenvolvendo e ancorando esta capacidade, esta competência na nossa vida. Então, a gente muda a nossa linha de base psicofisiológica. A forma como a gente reage às coisas, a forma como a gente pensa nas coisas e também como o nosso corpo reage às situações. O HeartMath veio para trazer comprovação científica. São todos para o nosso coração. Exatamente. E o cérebro também, né? Que essa conexão. É um alinhamento, né? É colocar o alinhamento do coração e o cérebro. A gente está muito na cabeça, né? Muito no pensar, muito na preocupação. E quando a gente inclui o sentir, inclui a sabedoria, a inteligência do coração e esse superpoder que o coração nos dá, né? De entrar nesse melhor estado, a gente gera uma parceria entre coração e cérebro e a gente tem só o melhor da gente. E a gente fala tanto, né, do sentir e pensar e sentir, sentir e pensar. E, na verdade, quando o cérebro está trabalhando, o coração também está. Um não está parado e o outro está trabalhando. A grande sacada do HeartMath foi perceber que o coração é um caminho para melhorar a performance cerebral de todo o corpo, não o contrário. Né? Então, assim, a gente sempre acreditou, né, que o cérebro estava super no comando, mas a gente pode incluir um comando anterior, que é essa sabedoria do coração. É o caminho também para alta performance. Sim, para alta performance é muito utilizado em organizações, em times, em equipes olímpicas, atletas olímpicos. É muito utilizado em escolas, porque melhora o aprendizado, melhora aquela coisa do branco em prova. Eu amplio aqui, né? Através do coração, eu tenho é como se eu criasse mais neurônios. Mais espaço. Mais espaço. As gavetas, elas não estão fechadas, elas estão abertas para receber. Mas é interessante se falar dos neurônios, Samira, porque na década de 90, descobriram que o coração tem 40 mil neurônios, entre aspas, só não chamam neurônios que estão no cérebro, que tem sabedoria própria e que, quando em coerência, eles entram em sincronia com os neurônios do cérebro. E desta forma a gente vai acessando cada vez mais um campo de sabedoria muito maior que nos ajuda a tomar melhores decisões, a pensar com clareza no momento de prova, no momento de tomada de decisão.
Em hospitais é muito utilizado, hospitais, bombeiros, polícia, porque o estado de coerência não é um estado de relaxamento, nem é um estado de ativação, é um estado de equilíbrio, onde você tem uma calma ativa, uma compostura interna, mas pronto para agir numa situação de emergência. Então, é usado em todos os campos, em né? tudo, né? E individualmente, né, as pesquisas demonstram que 6 semanas de prática, de 6 a 9 semanas de prática, no universo de 12 mil pessoas, chega a diminuir 56% menos de depressão e 46% menos de ansiedade. Fora todos os outros sintomas que se reduzem em melhora de sono, melhora de relações. Então, é uma sabedoria que tem que estar disponível para todo mundo, Samira, porque é o nosso poder de volta para a gente. Né? A gente poder estar no comando da nossa saúde, das nossas relações, da nossa felicidade. É da nossa vida. Nossa vida. Nós temos responsabilidade pela nossa vida, né? E a gente chama essa vida de vida baseada nas qualidades do coração. Olha lá. É lindo isso, né? É muito. Quando a gente fala de coração, a gente já imagina que todas as pesquisas científicas se relacionam só à área da saúde mesmo, da medicina, vou dizer assim. Mas, pelo que eu estou entendendo, há muitos grupos aí fazendo estudos profundos em relação ao nosso coração, ao nosso sistema magnético. Sim. Desse coração. E o coração, ele tem um magnetismo muito forte, né? Sim. O amor, eu sinto amor, você recebe, né? Isso. O coração, ele faz isso. E o Instituto HeartMath comprova isso em pesquisa. Né? Então, nos laboratórios foram descobertos, é possível hoje entender, ler o campo eletromagnético do coração, que chega a ter 1 metro além do nosso corpo. É o maior campo ritmo eletromagnético que tem no nosso sistema. O cérebro tem um campo eletromagnético de 2 centímetros. E foi descoberto que, como ondas de celular, como ondas de Wi-Fi, esse campo carrega informações de como a gente está se sentindo. Então, é aquela coisa, você entra num ambiente e sente que o ambiente está pesado. Né? A gente tem que estar captando essa informação de uma informação incoerente do ambiente. Compensação, é uma delícia estar perto de gente iluminada, né? Porque a vibe fica ótima, porque o nosso sistema nervoso interpreta, recebe essa informação. Então, quando estamos coerentes, a gente pode, inclusive, influenciar positivamente a coerência dos outros. Né? Tem pesquisa que mostra que 4 pessoas numa sala de reunião, 3 delas praticando coerência, a 4ª pessoa sem conhecimento nenhum entra em coerência. Então, além de nos autorregular, a gente adquire essa capacidade de ajudar a autorregulação do outro, que a gente chama de corregulação. Né? Então, às vezes, sem falar nada, a pessoa está ali fora de si, nervosa, sem falar nada, você entra no seu estado de coerência, de alguma forma ela está ficando um pouquinho melhor que seja, para ter mais compostura para lidar com a situação. Agora, imaginem, se com 4 pessoas isso é feito, imagina se muita gente puder fazer, se eu começo aqui pela Rádio Vibe Mundial, se a gente expande para o bairro, expande para a cidade, e o planeta passa a trabalhar com a coerência cardíaca, se todos os seres, né, pudessem ter isso, o quanto que a gente não ia vibrar amor e quanto que teríamos mais harmonia. Sim, e esse é o grande propósito do Instituto HeartMath, despertar a humanidade pelo coração. Então, eles espalharam 15 magnetômetros pelo planeta, são 12 magnetômetros pelo planeta, onde eles estão fazendo pesquisa sobre o quanto o campo eletromagnético interfere na nossa coerência, na nossa saúde, isso já está comprovado, e o quanto nós, vibrando coerência juntos pelo planeta, mesmo estando em lugares diferentes, quanto a gente consegue entrar nesse estado de coerência junto e apoiar a vibração do planeta Terra. Então, as pesquisas estão cada vez mais avançadas nesse sentido, que sim, temos o poder de influenciar não só os nossos microambientes, os outros, mas também o campo eletromagnético do planeta. O ouvinte que quiser ter contato com essa técnica e passar a ser um coerente cardíaco, eu já vou passar. Que delícia, bem-vinda. Qual o caminho, aonde que ele pode pesquisar? A gente vai fazer um exercício, viu? Você se prepara aí do outro lado para você ter uma noção de como funciona isso. Sim. Qual que é o caminho?
O caminho, assim, a gente tem o nosso Instagram, né? Heart Brasil, Heart Brasil.br. Existe uma coluna que eu escrevo num portal que chama Cloud Coaching, que se chama Papos do Coração. Uhum. E, enfim, entrar em contato com a gente. A gente está aqui disponível, dando palestras, fazendo podcasts para espalhar essa competência que cada um de nós pode ter, cada ser humano que tem um coração pode ter esse superpoder de acessar esse estado e a sua melhor versão. E as pesquisas não param, Roberta? As pesquisas não param. E agora estão bem focadas nessa coisa de comprovar a coerência à distância, né? O quanto a gente, praticando a distância, a gente entra em coerência juntos e o quanto isso interfere no campo geral do planeta. Eu aqui, você lá na sua casa. Sim, sim. Mais quilômetros, outras mais cidades. Ainda. É muito interessante. Países diferentes. Você vê sincronizando, porque, não te falei nessa mina, mas isso é medido por um aplicativo. Né? Esse estado a gente consegue ver saindo de um estado incoerente, entrando num estado de coerência por um aplicativo que o Instituto HeartMath tem, que tem um sensor. E você entra nesse aplicativo, tem 2 aplicativos. Um que chama Inner Balance, que é para o seu treino pessoal, e um que chama Global Coherence, que você se une a grupos para mandar coração, mandar heart, vibrações coerentes para causas e para o planeta. E o planeta está precisando? Bastante. A gente sabe disso, né? Sim. Qual o papel da intuição nisso tudo? Quando a gente pratica a coerência, a gente se torna naturalmente mais intuitivo. É como se o coração fosse um portal para uma sabedoria maior. Então, as pesquisas, são várias pesquisas que são feitas em relação à intuição pelo Instituto HeartMath. E uma das pesquisas é muito interessante porque as pessoas são vestidas de um monte de aparatos, de sensores, inclusive o sensor de coerência cardíaca, e elas são expostas a imagens aleatórias no computador. E algumas dessas imagens são muito chocantes, né, de animais agressivos, de acidentes, de coisas horríveis. E outras são harmoniosas, paz, tranquilidade, e a pessoa não sabe o que vem. E 5 segundos antes da imagem aparecer, o coração já reage positiva ou negativamente em relação à imagem. Então, é só depois que o cérebro recebe essa informação. Então, as pesquisas estão se aprofundando desse lado. Quanto o coração nos dá um acesso a uma sabedoria, a uma inteligência maior, e está cada vez mais comprovado que sim. Quanto mais a gente pratica, mais intuitivo a gente fica. Eu que sou publicitária, eu tenho usado muito as técnicas HeartMath para acessar uma coisa que a gente chama de criatividade coletiva, né? Intuição coletiva. Então, a equipe entra em ressonância, todos em coerência, e desta forma, o flow das ideias, o flow da produtividade de uma reunião é outra qualidade. E fora que com o treino, você vem para o coração, faz a pergunta, e a resposta vem, ou vem pela sincronicidade, ou vem por algum insight, e você fica expert em acessar a intuição. Até para achar a chave eu uso. Né? Perdeu a chave, perdeu o óculos, vai pro coração onde tá. Vem. E colocar a mão aqui no coração... Sim, ajuda. Esqueci a palavra, mas é um meio... Tipo que um gatilho. É um gatilho. Na verdade, as pesquisas demonstram que aonde você coloca o foco, você gera mudanças fisiológicas. Então, a gente coloca a mão no coração para que a gente tenha essa intenção de gerar ritmos cardíacos mais coerentes. Mas o que eu percebo por prática pessoal, é que quando a gente põe a mão no coração, gera um quentinho aqui que de alguma forma gera harmonia e coerência, como se eu estivesse fazendo um acolhimento, um carinho. Então, isso naturalmente gera um sentimento mais regenerador. É verdade. Então, eu coloco sempre a mão assim, mas não precisa. Às vezes, você está no meio da reunião, não pode pôr a mão, você... Okay, mas a gente faz isso muito automático, né? Dependendo da situação que a gente está, é automático a gente pôr a mão no coração. Sim. Não é? Sim. Vamos fazer o exercício? Vamos fazer o exercício. Preparem-se. Você quer uma musiquinha de fundo? Não precisa. Ela pode fazer em qualquer lugar. Qualquer hora, em qualquer lugar, para se preparar, para se recuperar, para lidar com uma situação desafiadora. E quanto mais você pratica nos tempos livres, você está carregando a sua bateria. Né? E a coerência tem um efeito
que você vai levando com você. Tá com a bateria carregada, você vai levando essa bateria e a resiliência segue com você. Então, essa técnica que eu vou compartilhar é uma técnica base, né, do sistema HeartMath, que envolve uma regulação física, que a gente fala que é o primeiro passo da coerência, que é a coerência fisiológica, e depois a gente a gente amplia, aprofunda o estado de coerência, ativando uma emoção regeneradora. Então, o primeiro passo, a gente traz atenção para o coração, pode pôr a mão, pode não pôr, olhos abertos, olhos fechados, como você preferir. E a gente vai respirar mais profundamente, mais devagar que o normal, imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do coração, como se o coração pudesse respirar. Só que a gente busca que o tempo de inspiração e de expiração sejam parecidos, que desta forma a gente está regulando os dois ramos do nosso sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático. Então, a gente respira nesse ritmo, num ritmo confortável, e a gente acessa uma emoção regeneradora. O nosso cérebro, ele não sabe se a gente está no presente, no passado, se é uma memória, se é um futuro. A gente traz uma imagem de alguma cena do passado ou do futuro que a gente queira realizar. Lembra de uma pessoa querida, de um animalzinho de estimação, enfim. Busque a emoção que estiver mais disponível para você. Carinho, amor, gratidão, coragem, felicidade, alegria. E aí a gente passa a respirar por alguns minutinhos esse sentimento no nosso coração. E observando sempre toda e qualquer mudança que isso pode gerar nesses 3 minutinhos. Então, eu vou conduzir vocês. O primeiro passo é sempre uma coisa que a gente chama de spot check, que é um inventário interno. Então, por uns segundinhos, você observa como é que está seu corpo, sua mente, suas emoções. O primeiro passo da transformação é a autoconsciência. Tudo faz parte. Não tem bom, não tem ruim, tem apenas informação. E agora, conecta com seu coração, com o centro do seu ser, com a sua essência, seu propósito. Você pode trazer as mãos para o centro do seu peito. E passe agora a respirar mais profundamente e mais devagar que o normal, imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração. Busque um ritmo confortável para você, de forma que o tempo de inspiração e de expiração sejam parecidos. Talvez você possa inspirar por 4 ou 5 tempos e expirar por 4 ou 5 tempos no seu ritmo confortável. Mantenha o foco e a respiração centrada no seu coração. Inspirando por 4 ou 5 tempos. E expirando por 4 ou 5 tempos. Ative agora no seu coração um sentimento, uma emoção regeneradora, como amor, carinho, coragem ou apreciação por algo ou alguém na sua vida. Talvez você possa se lembrar de um momento especial, de uma conquista, de uma pessoa amada ou um animalzinho de estimação. Conecta com esse sentimento e passe a respirar por 4 ou 5 tempos esse amor, essa gratidão, essa felicidade no seu coração. Mantendo o foco no coração e respirando essa frequência regeneradora. E vai observando qualquer mudança no seu estado, no seu barulho mental.
nas suas emoções. Mais uma respiração profunda e a gente vai trazendo atenção aqui de volta para a nossa entrevista com a Samira. E conte para você mesmo como você está se sentindo agora. Que lindo! Simples assim. Não é? Calmo, sereno, e a voz dela colaborou. A voz rouca. Né? A voz rouca. Hoje. Obrigada, Roberta. Obrigada, Samira. Sucesso para você, viu? Também. Sigam Heart Brasil, @Heart Brasil no Instagram. Lá tem todos os links para tudo. Isso. Tá bom? Tá Obrigada, bom. Viu? Obrigada. A mensagem dela foi esse exercício final. Terminamos aqui o Mundial e Você. Eu volto daqui a pouquinho com o Jornal da Boa Notícia. Amanhã tem mais Mundial e Você. Um grande beijo e até lá.